ia para onde me mandavam, né? Então eu ocupei diferentes coisas no Ministério da Educação. E teve um ano que eu virei secretária interina de ensino superior da CESU, porque ninguém aguentava a greve, ninguém sabia como acabar com a greve, ninguém queria continuar secretário de ensino superior, então sobrou para a Maria Helena. Foi assim mesmo que o nosso querido presidente Fernando Henrique me falou, olha, vai ter que ser você, não tem escolha, tipo escolha de Sofia, ou isso, né? Não tem muita coisa. Mas o que me impressionou naquele ano de CESU foi que o reitor da UFRJ, o reitor da Universidade Federal de São Carlos, o reitor da Federal de Minas, o reitor das universidades mais importantes entre as federais do país, da Unifesp, eles me ligavam para pedir coisas absolutamente ridículas, né? Então, era assim, teve um estupro no campus, e eu não tenho dinheiro para fazer uma cerca elétrica, para contratar um serviço de segurança, eu estou com os banheiros sem luz, enfim, era um nível de problema inadmissível para um reitor e muito menos para o secretário de Educação Superior, né? Ter que discutir a cerca elétrica, a segurança, falta de energia elétrica, então, falta de dinheiro para coisas do dia a dia. Inundação, não, tinha de tudo. Inundação, eu preciso de mais uma sala, como é que eu faço? Incêndio, né? Então, era uma coisa assim, chocante. Foi o ano que eu passei na CESU, eu não conseguia entender aquele negócio, né? Quer dizer, você tinha de um lado as universidades federais e de outro lado você tinha as universidades particulares só querendo fazer lobby. E eu acredito que muito pouca coisa tenha mudado, né? Porque as universidades, elas têm mais folga de recursos porque o Ministério da Educação está liberando mais recursos, porque a economia está crescendo, etc. Se houver qualquer problema, e hoje a presidente Dilma acabou de falar no seu discurso que a crise mundial aqui terá um impacto menor, mas terá impacto, né? Então, temos que nos preparar. Quer dizer, o mundo não é uma maravilha, né? As crises existem e o Brasil depende de exportar e para exportar os países precisam ter dinheiro, né? E o que eu ouvi hoje eram só empresários, enfim, a situação não é simples, não é tão tranquila, embora o Brasil esteja numa situação muito boa, né? Enfim, o negócio das universidades sempre foi, eu acredito, tenho ouvido a Eunice falar menos desse tema, acho que você cansou, Eunice? Da reforma das universidades? Eu noto que ela falou menos, né? Então, a reforma das universidades, ela continua por ser feita, né? Do ponto de vista da sua autonomia plena, orçamentária, tem um orçamento global, né? Por exemplo, tem universidades federais que foram criadas, não conseguiram contratar professores, tem várias universidades federais das mais novas em greve, porque não tem professores, porque o governo federal não conseguiu contratar. Houve uma orientação do governo federal, do Ministério do Planejamento, para que fossem contratados professores não concursados, houve manifestação da Andifes contrária. Enfim, isso cria uma tensão política muito forte, né? E isso não tem a ver com este governo, é um problema mais estrutural, eu diria, não tem a ver com este ou com aquele governo, né? Bom, outro tema da Eunice, que eu também aprendi demais com ela, e enfim, tem aqui alguns professores. Fui aluna do Antônio Augusto, fui aluna do Moisés, fui aluna do Peter Frey. 3 professores aqui na sala. Estou com medo. Ainda bem. Espero que vocês me considerem uma boa aluna. Agora virou o contrário. Tá bom, tá bom. Bom, enfim, tem muitos professores aqui. Mas eu aprendi muito com a Eunice na questão da reforma do ensino médio. Por quê? Porque quando eu fui para o Ministério da Educação, eu não tinha uma avaliação concreta sobre o que seria melhor para o ensino médio. A Eunice, na época, ela realmente escreveu muitos textos, muitos documentos, ela leu muita coisa. Eu me lembro que tinha um grupo de trabalho,
o grupo de trabalho organizado para criar as estatísticas educacionais, né? Desse eu participava. Simon, você, Jacques Schwartzman, tinham outras pessoas, né? O Vilmar, eu acho que estava, o Vilmar Faria participou em algumas reuniões, que também foi meu professor, o Abílio, Baeta Neves, enfim. Esse grupo de criação de estatísticas, em vários momentos, derivou para uma preocupação específica com o ensino médio, né? E a preocupação, qual era a preocupação do ensino médio? Quer dizer, primeiro, nós não tínhamos dados suficientes para saber se o ensino médio brasileiro estava ou não se expandindo na velocidade necessária para atender às novas exigências da sociedade do conhecimento, do mercado de trabalho, etc. Então, esse era um tema. A outra coisa era qual o desenho, qual o ensino médio, uma vez que o ensino médio ele existia com um passaporte para o ensino superior. Então, eu queria... bom, a Marilena teve no Ministério da Educação um papel crucial. Tudo que era solução, problemas impossíveis, nomeava-se a Marilena, que foi assim, não é uma quebra-galhosa. É prova para toda a obra, tudo que era difícil passava para a Marilena. E então se foi o meu mérito transformar efetivamente o INEP num centro de produção de estatísticas, né, para tirá-lo de dentro da estrutura das secretarias. Na verdade, eu só fiz isso. Eu empurrei para a Marilena, não é? E depois todo o trabalho da montagem das estatísticas é tudo mérito dela. Quero agora convidar o professor José Goldenberg, que vai falar a palavra final de encerramento do nosso seminário. O professor Goldenberg, todos conhecem, mas o professor Goldenberg foi reitor dessa universidade num momento extremamente importante, em que, na sua gestão, na sua atuação, abriu o debate de uma série de reformas que foram implementadas mais ou menos nos períodos seguintes, mas que ele, na sua gestão, plantou as sementes de alguma das modificações. Eu não me refiro apenas ao tema da avaliação, que foi extremamente importante, embora controverso, mas importante na capacidade da universidade de se repensar, não é? Depois o professor Goldenberg foi ministro da Educação por dois períodos, e é uma grande satisfação, um grande prazer passar a palavra a ele para o seu depoimento sobre a sua experiência com Eunice e o seu trabalho. Professor, por favor. Bom, meus amigos, nessa ocasião em que nós estamos reunidos aqui para rememorar o que a Eunice fez e prestigiá-la, o que eu queria fazer é, em poucos minutos, explicar qual foi a participação da Eunice na formulação de políticas públicas no período com o qual eu estou familiarizado, que vai de 1986, quando eu me tornei reitor da USP, até 1993, quando eu deixei o Ministério de Educação. Foi um período extremamente interessante, como o Moisés falou, porque eu me tornei reitor em 1986, era o fim do regime autoritário. E há, digamos, fatos pontuais que mostram a significação desse evento. E eu vou dizer, talvez, vou mencionar um aqui, que é quase uma anedota, mas eu acho que ele é um retrato ótimo da situação da universidade naquele momento. Como os senhores sabem, até o fim de 1985, havia dentro da Universidade de São Paulo um escritório encarregado de fazer investigações sigilosas sobre as atividades dos docentes, e que era ao lado do gabinete do reitor, é uma assessoria de segurança do reitor. E havia muita curiosidade sobre o tipo de documentação que estava contido lá dentro, né? Porque ele incluía, segundo informações fidedignas, né? As denúncias de colegas contra colegas, etc. Tal, no mesmo sistema que se verificou existir na Alemanha Oriental e desses países aí, né?
E na véspera da minha posse como reitor, esse escritório foi esvaziado completamente. Eu tive curiosidade, no dia que tomei posse, cheguei lá para olhar o que tinha lá, né? E tinha uma sala vazia, né? Eu acho que isso é um exemplo magnífico do ambiente que nós vivíamos, né? E que não havia nenhuma transparência, né? E se há uma coisa que nós tentamos fazer foi introduzir transparência dentro da universidade. Eu não quero falar sobre a minha atuação como reitor ou como ministro. Eu queria chamar a atenção sobre a contribuição da Eunice na formulação dessas políticas. A primeira delas, a primeira observação que eu quero fazer, é mostrando uma transparência. Este é um retrato da Universidade de São Paulo. Ele foi organizado tomando o relatório da Universidade de São Paulo de 1989, foi o primeiro que foi realizado, um levantamento de dados estatísticos da Universidade de São Paulo, de 89, e depois de 2010. Como vocês sabem, desde 89, a Universidade de São Paulo publica um anuário todo ano em que ela coleta todo tipo de informações. E esse tipo de informação que é contido nessa transparência aqui, eu creio que ela diz muito sobre o que ocorreu com a universidade nos últimos 20 e poucos anos e no papel que a Eunice teve nessa transformação. Se vocês observem, os indicadores são sempre a percentagem de acréscimo de alguma coisa. Sempre o que cresceu. Por exemplo, número de cursos. Ele cresceu de 1989 para 2010, ele cresceu de 90%, como vocês veem aqui. E vagas oferecidas no ano aumentou aproximadamente 50%. Número de inscritos na FUVEST aumentou aproximadamente 30%. Alunos matriculados, quase 90%. Alunos que concluíram o curso, quase 100%. Isto é, dobrou. Alunos de graduação que concluíram por docente ano, aumentou também. Eu já vou chegar no que é realmente mais importante. O número de programas aumentou pouco. O número de programas de pós-graduação aumentou pouco. Aumentou cerca de 10 ou 15%. O número de cursos aumentou um pouco mais. O número de cursos de mestrado aumentou cerca de 30% a 40%. E vai descendo, então. Mas, finalmente, quando a gente chega aqui, a gente verifica o número de mestrados que foram atribuídos a cada ano. E, então, em mestrado, houve um aumento de 50%. Em doutorado, houve... E são alunos regulares matriculados aqui. E aqui os títulos outorgados, efetivamente. Em mestrado, então, houve um aumento de 240%, e em doutorado houve um aumento de 290%. Ou seja, o número de doutorandos, de pessoas que receberam doutorado, aumentou aproximadamente 4 vezes nesse período. E aqui tem umas informações interessantes também, que é o aumento da Universidade de São Paulo, o aumento do orçamento da Universidade de São Paulo. E cresceu aproximadamente 90% em termos reais, enquanto que o PIB do Estado de São Paulo, o Produto Interno Bruto, cresceu apenas 50%. O que ensina duas coisas. Que impostos no Brasil crescem mais depressa do que o PIB, porque o PIB cresceu pouco, mas os impostos cresceram mais, e o que a Universidade de São Paulo recebe é uma fração dos impostos, né? Mas, ainda assim, o orçamento da Universidade de São Paulo aumentou quase 100%, mas, no entretanto, o número de mestrados e doutorados aumentou mais do que isso, e o número de trabalhos publicados por docente ativo aumentou de quase 100%, aproximadamente 100%. Então, essa é um retrato do que ocorreu na Universidade de São Paulo nesses últimos 20 e poucos anos. Houve um terremoto na Universidade de São Paulo, que era uma universidade, então, que estava confortavelmente
ou confortavelmente, ou digamos, mais ou menos